Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos, alunos do terceiro ano, para a nossa continuação sobre introdução ao marxismo. Então, na última aula a gente viu o organograma, o início do organograma, e a gente começou a entender de que forma que o Karl Marx estruturou seu argumento sobre a sua teoria, ok? Então agora eu vou ensinar para vocês sobre o que é mais-valia, que é um conceito importante, e a forma científica que ele conseguiu demonstrar como ocorre a exploração no capitalismo, certo? Então, a mais-valia é a apropriação do que é produzido pelo trabalhador. Mas vamos lá entender melhor. A mais-valia é a riqueza que excede a subsistência e é apropriada pelo burguês. Então, veja bem, no capitalismo, toda a riqueza é produzida pelo trabalhador. Claro que o burguês administra a produção de riqueza, mas se não houvesse trabalhador, não haveria nenhuma riqueza produzida. Se não haveria nenhuma, zero, significa que toda a riqueza é produzida pelo trabalhador. A questão é, ele produz toda a riqueza, mas qual a parte que lhe cabe nesse sistema? Então é baseado nessa injustiça que o Karl Marx desenvolveu sua tese. Então, o argumento mais conhecido sobre a forma de explicar a riqueza do burguês é o seguinte: você tem toda a riqueza produzida, que é a riqueza bruta. Isso aqui é tudo que é produzido, certo? Do que é produzido, parte são os custos de produção. Então você tem que pagar os custos de produção, que significa impostos, matéria-prima, insumos, máquinas, manutenção e o salário. Então, isso aqui é o bruto, tudo que é produzido. Essa parte são os custos para produzir essa riqueza, salário e o custo e os demais custos de produção, e finalmente aqui desse lado de cá, o lucro. Depois que você paga as despesas, você sobra com lucro, no caso burguês. Como que o Karl Marx enxergou essa situação? Ele enxergou o seguinte: você tem toda a riqueza produzida no ambiente capitalista, toda a riqueza. Toda a riqueza produzida, como eu falei para vocês, é uma riqueza produzida pelos proletariados. Porque se não houvesse trabalhador, o Karl Marx afirmou que não haveria riqueza, e é fato. Não haveria riqueza se não houvesse trabalhador. Então, o Karl Marx enxergou de tal forma: o que é o salário? No capitalismo, o salário corresponde à quantia de riqueza necessária para a subsistência do trabalhador. Certo? Então, é a quantia de riqueza que ele vai usar para comprar roupas, para se alimentar e para sobreviver. Certo? Esse é o salário. É o valor que corresponde ao salário. Então, o salário corresponde, olha aqui, à subsistência, sobrevivência. Então, quando o burguês ele se referencia na subsistência, porque ele não pode ser nem para baixo, porque vai afetar a saúde do trabalhador, e não pode ser para cima, que vai afetar o lucro do burguês. Então está aqui o salário. Certo? Só que tudo que é produzido é pelo trabalhador, só que ele ganha uma parte insignificante. Olha só, quanta riqueza que é apropriada pelo burguês. Tudo é feito pelo trabalhador, tudo é produzido pelo trabalhador, só que ele pega uma parte insignificante. É assim que o Karl Marx ensinou a ver que toda a riqueza é feita produzida pelo trabalhador, e a parte que lhe cabe é injusta. Então é a partir disso que ele explicou tanto o conceito de exploração, por isso que o trabalhador se sente nauseado, sufocado, angustiado,
por produzir tudo e ficar com pouco. E tem mais uma questão importante. Como existe concorrência no sistema capitalista, são burgueses competindo com burgueses, não parou por aí. O Karl Marx diz o seguinte, que o burguês ele cria mecanismos para que o trabalhador produza mais com o mesmo salário. Produza mais com o mesmo salário. O que significa? Tanto pode potencialmente aumentar o lucro do burguês, mas também numa situação de concorrência com outros burgueses, a sobrevivência de empresas capitalistas dependem de você enxugar os custos de produção. Então vamos lá, vamos entender esse cenário. Imposto tem como abaixar? Muito difícil. É uma lei. Matéria-prima? Bom, a maioria dos burgueses estão atentos ao mercado de matéria-prima. Dificilmente um burguês vai ter acesso a um preço mais baixo. Então, o que significa? A maneira com que o burguês... Aí sobra dois fatores. O lucro do burguês e o salário. Então eu estou falando para vocês um cenário de competição, onde existe a possibilidade do burguês diminuir o seu lucro. Mas o que ocorre, segundo Karl Marx, na prática, e não é difícil a gente ver hoje, por isso que é uma ciência aplicável no nosso dia a dia, o que existe na prática é a exploração, a superexploração do trabalhador. Então o que significa? Numa crise, quando ele precisa diminuir o custo de produção, aliás, diminuir o valor do produto para concorrer, e ele tem essas opções, salário, demais custos de produção e lucro para diminuir e poder sobreviver no mercado, concorrer com os outros burgueses, o Karl Marx falou o seguinte, o burguês sempre vai debruçar sobre a exploração do trabalhador. Ele vai fazer que o trabalhador, com o mesmo salário, produza mais riqueza, ou seja, faça hora extra, que ele compre um maquinário que faça o trabalhador produzir mais, ou que ele argumente junto com seus trabalhadores sobre crise, sobre concorrência, e que eles precisam trabalhar, produzir mais com o mesmo salário para manter o seu emprego. Então, eu quero que vocês percebam aqui como é vil e perigoso o sistema, claro, para o trabalhador. Porque quando ele produz mais, necessariamente a saúde dele é debilitada. E a partir disso que, como eu falei para vocês, o Karl Marx sustenta a sua tese sobre um sistema que explora um lado e privilegia o outro lado. Certo? Então vamos continuar o organograma. Lembrando que se vocês tiverem copiado a primeira parte, podem copiar essa parte também. E a gente prossegue agora o organograma. Então a gente falou o seguinte, que dentro do contexto científico, o problema é a injustiça social do capitalismo, a hipótese é a exploração entre classes, burgueses explorando trabalhadores. E finalmente, ele concluiu que, para haver saída disso, deve-se criar uma nova sociedade onde não haja classes. Não pode haver privilégio na sociedade, porque o privilégio é um mecanismo, é a sustentação da exploração, é a base da exploração. Então, finalmente, como que ocorre a injustiça social? Eu expliquei para vocês, podem aproveitar aí, classes, luta de classes. Luta de classes. Como? Mais-valia. Que eu expliquei para vocês. Retornem o vídeo para pegar os detalhes. E finalmente a solução, que é a tese dele, corresponde à fase científica do marxismo. A tese é socialismo.
que significa? Tomada de poder. Pelos trabalhadores. Veja bem, mesmo tendo consciência de que há um sistema injusto e podendo provar isso matematicamente através da mais-valia, o Karl Marx diz o seguinte, todas as regras no capitalismo já estão prescritas para funcionar assim através das leis e que o Estado e a burguesia estão juntos e o Estado obedece essas diretrizes burguesas. E ele falou assim que mesmo na democracia, que é onde as pessoas escolhem seus representantes, a estrutura não vai ser mudada. Por quê? Lembra quando eu falei lá no primeiro vídeo sobre materialismo? Ele vê o seguinte, que a produção de bens sempre supera as questões sociais. Que isso aconteceu desde o início da civilização. Ou seja, os bens sempre superando os problemas sociais. É assim que ele vê a sociedade. E faz muito sentido. Então ele falou o seguinte, não existe a chance do Estado, do poder representado também, entregar o poder para o trabalhador para fazer essa reforma, para acabar com as classes sociais. Então o socialismo, o que é? A tomada de poder pelos trabalhadores através de uma revolução. Isso é a primeira parte da sua tese sobre o que deve ser feito. E finalmente, depois que os trabalhadores tomarem o poder através da revolução, que ele chamou de essa primeira fase também de ditadura do proletariado. Então, esse momento de reorganização de toda a estrutura institucional para acabar com as classes sociais, finalmente chega onde o Marx acha que é a resolução definitiva, que é o comunismo, que é uma sociedade sem classes. Ok? Bom, a gente sabe que houveram tentativas de implementar essa teoria do Marx na União Soviética, Coreia, China, etc., mas que existe um caminhão de críticas, de imperfeições e de contradições. O que é importante a gente entender disso? Que todas as teorias, de toda a teoria do Marx sobre a exploração, ela já está presente na nossa vida. Todas as leis trabalhistas são baseadas nisso. Sindicatos, movimentos sociais. E mais, países capitalistas com índices sociais fortíssimos, qualidade de vida fortíssima e com uma estrutura legal voltada para os trabalhadores, pela defesa dos trabalhadores. Noruega, Suécia, hoje em dia o Portugal. O que significa? São democracias e são capitalistas, só que tem uma base jurídica e legal e institucional de defesa social muito forte. Não chega a ser uma sociedade socialista, então é um capitalismo, mas um volume de recursos e leis muito significativo em relação à defesa dos trabalhadores. Então o que eu quero que vocês entendam? Que não existe o preto e o branco sobre capitalismo e socialismo. Depois o Karl Marx, mesmo que nem poucas nações tenham tentado implantar o sistema dele com as imperfeições e contradições que a gente conhece, o que a gente vê no mundo é sempre países que democraticamente escolhem esse caminho socialista ou de defesa social, tentando implementar, e sim com ótimos resultados. Por quê? O Karl Marx falou que o capitalismo é nocivo para as pessoas. Claro, os trabalhadores são explorados e, por outro lado, o burguês ele sustenta sua riqueza e seu argumento através de
frivolidades, consumo excessivo, consumo supérfluo. Então, e a gente vê esses valores sendo questionados hoje, fortemente, sobretudo numa situação de desigualdade da pandemia que a gente vive. Então, a teoria do Marx continua viva. O que vai acontecer? Vai surgir um novo socialismo? Essas medidas sociais nesses países democráticos vão se aprofundar? A gente está assistindo ativamente o que vem acontecendo com a teoria do Marx, hoje na política, hoje nos países. Ela continua viva e muito relevante. Então, eu espero que tenha ajudado. Eu já falei para vocês que quaisquer dúvidas vocês vão me procurar no grupo de plantão de dúvidas ou pelo e-mail que a gente tem usado, que vocês têm mandado as atividades. Se cuidem, eu acredito que está dando tudo certo, está próximo de aparecer um tratamento da Covid, então vão ficar atentos, continuar em casa e mantendo as precauções de distanciamento. Beleza, pessoal? Um grande abraço.